pessoal, vamos dar início a mais um encontro virtual? Vamos lá, mas para isso eu preciso que você pegue o seu material, que é o livro de português, caderno para anotações, lápis, borracha e cante comigo a nossa canção de oração. Vamos lá? Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Que a gente sempre seja criança aos olhos do Pai, que a gente cresça em graça, estatura, sabedoria, mas a criança sempre mora aqui, ó, dentro da gente, porque é ela que alimenta a nossa esperança para dias melhores. Vamos agora começar? Vamos lá. Nós vamos falar sobre gênero textual e vamos falar também sobre artigo. Mas para isso eu preciso que você primeiro coloque seu livro na página 68, onde dá início ao nosso texto de gênero divulgação científica. Página 68, o texto é esse. Vocês vão prestar atenção na minha leitura. Ouçam com atenção. O título do texto é: Somos todos igualmente diferentes. A genética mostra que ninguém é melhor que ninguém. No planeta inteiro há mais de 7 bilhões de pessoas e cada uma delas é um ser único no mundo. Basta olhar ao redor para perceber as diferenças, seja no temperamento, nas atitudes, na religião, no gênero, na etnia, nas características físicas, nas habilidades, no conhecimento e nas culturas. Por alguma razão, esses elementos fazem mais diferença do que deveriam fazer, não é mesmo? Se olharmos para a história do Brasil, já conseguimos perceber algumas coisas. Aliás, somos resultado dos índios que viviam aqui, dos colonizadores portugueses que chegaram por volta dos anos 1500 e dos africanos trazidos como escravos. Além deles, há os imigrantes, que foram chegando com o decorrer dos anos. Só por aí já dá para perceber que somos um povo bem misturado, mas que compartilha traços em comum. Você já se perguntou sobre o que nos faz ser diferentes ou semelhantes uns dos outros? Em primeiro lugar, todos temos um DNA, uma sigla para uma palavrinha bem complicada: ácido desoxirribonucleico. Duvido que você consiga pronunciá-la rapidinho, ó. Ácido desoxirribonucleico. Esse DNA contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos. Por meio dele é possível saber mais sobre a natureza humana, compreender as doenças e descendências, outros centões de dados. É como se fosse um livro com mais de 3 bilhões de letras e muitas informações sobre o corpo humano. Em Minas Gerais, um cientista estuda muito essa área, que se chama genética. O nome dele é Sérgio Pena. Você sabia, por exemplo, que 99,5% dessas informações presentes no DNA são iguais entre as pessoas? E só 0,5% são diferentes, mas já é o bastante para garantir que cada um de nós seja único no mundo todo. Apesar disso, ainda tem pessoas que acreditam que são melhores que as outras e usam a diferença para tentar se justificar. Por exemplo, em relação à cor da pele. O Sérgio conta que, na verdade, não existe raça, somos todos seres humanos diversos. É por isso que não é possível ter certeza se todo negro tem descendência africana e vice-versa. Vamos desinventar a tristeza? Essa diversidade está presente na sala de aula do João Pedro, de 9 anos, que nos contou que lá tem gente branca, negra, grande, pequena. Algumas usam óculos, outras não. Existem ainda colegas com cabelos de tamanhos e cores diferentes. Para o João, isso não deveria fazer diferença para as pessoas.
Ele acha que existe preconceito quando alguém sofre injustiça só porque é diferente. As pessoas deveriam ser tratadas de maneira igual, diz. Já Rosa Alegra, também de 9 anos, comenta que alguns de seus colegas ficam fazendo brincadeiras de mau gosto. Às vezes as pessoas reparam e humilham as pessoas. Eu não ligo para a aparência dos outros. Eu nem reparo nisso. Tem gente que fica magoada com essas palavras que saem da boca das pessoas que não gostam das outras, comenta. O Sérgio Pena sugere uma coisa. Por que não fazer apologia da diferença? Que chato seria se fossem todos iguais. Quando perguntei isso a Rosa, ela comentou sobre o quanto as pessoas ainda costumam ver as diferenças como algo ruim. E lembrou do Cebolinha, que costuma chamar a Mônica de gordinha, baixinha e dentuça, nas histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Tem gente que é diferente, sofre humilhação e fica triste. As pessoas tinham que mudar as atitudes, acrescenta Rosa. Aliás, se a genética nos mostra que temos muito mais semelhanças do que diferenças, mas todos somos um evento único no mundo, podemos valorizar o que nos diferencia e aceitar os outros como eles são. Assim, o mundo ficaria mais colorido. Na canção Apesar de Você, do músico Chico Buarque, a letra diz: você que inventou a tristeza, ora, tenha firmeza de desinventar. Pensando nisso, que tal desinventar o racismo, o preconceito e a mania de tentar seguir um padrão que na verdade não existe? Esse texto que vocês acabaram de ouvir, ele foi publicado no site Minas Faz Ciências Infantil, um portal de notícias sobre tecnologia e inovação. Com ele é possível ficar sabendo de novidades, debates e curiosidades sobre essa área, a área da ciência, tá certo? Agora, ó, se vocês ouviram atentamente a leitura do texto e acompanharam aí no livro de vocês, qual é o assunto, a ideia principal aí desse texto? Muito bem, falar, explicar que nós, seres humanos, somos muito mais semelhantes do que diferentes. Então, que por isso a gente não tem que estar exaltando a diferença de ninguém para qualificá-la como melhor ou como pior que uma outra pessoa. E ó, qual é a sua opinião? Veja só, sobre o que a ciência diz do assunto tratado. Isso mesmo, que a gente tem muito mais semelhança. Segundo a ciência, nós temos 95% de semelhança e só 0,5% de diferença. Que observando isso que a ciência nos apresenta, a gente ainda ressignifica, reforça ainda mais a importância de nos olharmos como iguais e não tá taxando diferença em ninguém. As diferenças são os traços que nos fazem ter um toque só nosso, algo especial, só meu. Minha pele é só minha, meu cabelo é só meu, então só eu vou ter desse jeito. O outro não vai ter desse jeito. Então, alguns aspectos são nossos pessoais para nos dar esse toque de individualidade e não para dizer que eu sou melhor que o meu outro colega ou o meu colega é melhor que eu por conta de aspectos físicos, porque geneticamente somos mais semelhantes do que diferentes. E ó, lá no texto, o título, ele tem, ó, igualmente, ó lá no texto, somos todos igualmente diferentes. O que essa combinação desse título de dizer igualmente e ao mesmo tempo de diferente, ela desperta na gente quando a gente tá lendo esse texto? Curiosidade, muito bem. Uma curiosidade para ler o texto e descobrir do que se trata esse ser igualmente e diferente. Todos somos igualmente diferentes. O que é isso? Então, o título do texto vem dar pra gente a curiosidade em querer
entrar no mundo do texto, ler o texto por completo. Ó, qual é a informação sobre o DNA que comprova que somos igualmente diferentes? Muito bem, ele traz lá, como a pesquisa científica dele, que 99,5% das nossas informações presentes no nosso DNA, das pessoas, o meu, o seu, do coleguinha, são apenas 99,5% são iguais. E apenas 0,5% é diferente, mas que já é o bastante para garantir que cada um seja único. Então, no nosso DNA, a gente tem muito mais semelhanças. Eu tenho muito mais semelhanças com meu coleguinha do que diferença. O que nos diferencia no nosso DNA é apenas 0,5, que é o que já é o bastante para que eu seja única no mundo, você seja único no mundo. Tá certo? Ó, como é que o texto explica a diversidade de pessoas que existe no Brasil? O fato de no Brasil a gente ter pessoas com características tão diferentes umas das outras. E isso, muito bem, é a formação do povo brasileiro. O texto indica o quê? Que a população brasileira ela é formada por o quê? Por aqueles que foram caracterizados como indígenas, os povos indígenas, as pessoas que vieram para cá, os portugueses, além de outros imigrantes, e também dos povos africanos que vieram para cá, trazidos de forma como escravos, de forma escravocrata, tá certo? Então, ele vem apresentar essa diversidade do povo brasileiro, justificar essa diversidade a isso, a como a população brasileira foi formada. Aqui nós temos os povos indígenas, aqui nós temos pessoas que vieram de várias partes do mundo. Nós temos também os portugueses que vieram colonizar o Brasil, vieram para cá colonizar. E nós temos, além disso, a presença também que vieram para cá dos povos africanos, que vieram para cá escravizados. Então, juntando os povos africanos, portugueses, os povos indígenas e as demais populações que vieram para o Brasil, juntando tudo, misturando tudo, deu a população brasileira tão miscigenada, tão diferente que nós temos hoje, certo? Agora que já conversamos sobre esse texto, ele é um texto do gênero divulgação científica. O que é isso? Ele está divulgando, está mostrando para a população o resultado de uma pesquisa científica que ele fez, que foi relacionada ao DNA, mostrando pra gente que nosso DNA, ele tem 99,5% de semelhança e 0,5% de diferença. E para isso, ele vai tratar de como as pessoas se comportam frente a essas diferenças também, tá certo? Agora vamos falar sobre artigo. E se você quiser acompanhar, coloca na página 80 do seu livro de português, certo? Vamos lá. O que vem a ser um artigo? Nós temos aqui no quadro, a palavrinha. Artigo. O que é o artigo? Você sabe o que é artigo? Vou contar para vocês. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, tá certo? E ele também indica gênero e número. Estão lembrados que gênero é quando a gente está tratando de feminino e masculino. Número é quando a gente está tratando de plural e singular. Então, o artigo sempre vai estar concordando com o feminino e sempre vai estar também concordando com singular ou plural na colocação da frase, tá certo? E quando é que eu vou dizer que esse meu artigo, que é a palavrinha que a gente emprega, que a gente usa antes do substantivo para defini-lo ou indefini-lo, quando é que eu vou saber que ele é definido ou quando ele é indefinido?
eu tenho que prestar atenção. O definido, ele vai indicar seres determinados. E lá vai tal. Os exemplos do artigo definido são o, a, os e as. Por que o, a, os e as? Estão lembrados que eles têm que estar concordando com gênero e número? O, singular, a, singular, os, plural, as, plural, certo? E quando é que ele é indefinido? Quando ele indica seres imprecisos, vagos, que a gente não consegue determinar muito bem. E quem vai ser eles? Uma, uns, ou umas. Olha lá, os artigos definidos são o, a, os e as. Indefinidos, uma, uns e uma. Vamos exemplificar isso na frase. Uma frase aqui para exemplificar o definido. O menino comeu. Pronto. Aqui nós temos o nosso artigo. Aqui nós temos o substantivo. Então, lembraram que ele falou lá que o artigo é a palavrinha que a gente emprega antes do substantivo. O substantivo está aqui e ele vem aqui à frente, ó. A gente emprega ele antes. Aqui ele é definido. O menino comeu. Agora vamos ao exemplo de indefinido. Exemplo de definido. Uma garota sobreviveu. Pronto. Substantivo, garota. O artigo está à frente. Uma, indefinido. Por que indefinido? A gente não consegue precisar aqui quem é essa garota. Uma garota. Pode ser qualquer uma dessa garota. Quando eu falo o menino, eu sei que é aquele específico. Tô falando daquela ali, ó. O menino comeu. Agora, uma garota pode ter sido aquela, ou seja, indefinido. A gente não consegue determinar com precisão quem é essa garota. É impreciso, é vago, é algo vago. Uma garota, uma expressão vaga. Ou seja, o artigo aqui é indefinido, certo? E, ó, depois do numeral ambos, lembram que, ó, o artigo ele tem que concordar gênero, número, a palavrinha, ó, ambos, ela é um numeral, certo? Ambos. Sempre depois dela é obrigado ter artigo, tá certo? Agora, alguns nomes de lugares aceitam o artigo e outros não. Tipo, São Paulo, nome da cidade, nome do estado, ele não aceita artigo. A São Paulo, o São Paulo, não, a frase vai ser sempre São Paulo é linda. Certo? Então, alguns nomes de lugares aceitam o artigo e outros não aceitam, tá certo? Vamos exercitar isso aí que a gente acabou de ver? Então, vamos. Para você exercitar, vai ficar como dever de casa você fazer a página 81. São apenas 3 questõezinhas e ela termina na página 82, tá certo? Página 81, a atividadezinha termina a explicação na página 82. Você faz aí para você compreender melhor o que vem a ser o artigo, certo? Então, ó, beijos, até o nosso próximo encontro virtual, porque o de hoje se encerra por aqui. Tchau!